Olá, irmãos, graça e paz. Deus nos dê um dia na sua presença. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Nós leremos do verso 8 ao verso 10. Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10. O tema da nossa mensagem neste dia é servindo ao Senhor em todo tempo. Servindo ao Senhor em todo tempo. Diz assim a palavra de Deus. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Servindo ao Senhor em todo o tempo. Quando Deus chama as 12 tribos de Israel, ele consagra a tribo de Levi para o serviço. Ela seria responsável pelo serviço do templo, pela sua manutenção, pela sua proteção, por toda atividade que se referisse ao aspecto religioso da nação de Israel, que era uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal nos planos de Deus, ficaria a cargo da tribo de Levi. Ela não recebeu herança na distribuição da terra. Pelo contrário, ela seria alimentada pelos dízimos, pelas ofertas alçadas ao Senhor. Mas ela recebeu uma atribuição sensacional: servir a Deus em todo o tempo. Infelizmente, nos dias em que vivemos, as pessoas têm confundido e associado a ideia de levita com quem canta no templo. Esse é um erro gravíssimo, histórico e exegético, porque os levitas eram porteiros, eram faxineiros, guardavam o templo, limpavam, cuidavam, faziam tudo. Os cânticos e os coros é introduzido já com o rei Davi, que organiza essa estrutura. Mas a realidade é que desde o período mosaico os levitas estão trabalhando e tendo sua vida consagrada ao serviço de Deus. Toda esta tribo estaria consagrada a servir a Deus. Mas nós precisamos entender que servir a Deus exige de nós uma hierarquia de valores, uma ordem de prioridade. E nesse texto curto fica bem claro como nós devemos servir a Deus em todo o tempo. O texto nos mostra que o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor. E aí o Senhor vai mostrando como deveria ser o comportamento. A arca que era símbolo da presença de Deus. E eu gostaria de pensar com você, à luz desse texto, de como nós, como reino sacerdotal, nação eleita, povo adquirido de Deus, conforme nos diz o apóstolo Pedro, precisamos nos comportar em relação ao serviço ao Senhor, porque todos nós somos sacerdotes na presença do Senhor. Inclusive, o sacerdócio universal de todo crente é um princípio da reforma protestante que as igrejas históricas adotam até hoje. E como batista, nós temos esta prerrogativa e este fundamento de todos nós somos sacerdotes, não precisamos de mediadores humanos entre nós e Deus. O único mediador que necessitamos é Jesus Cristo. Então o texto diz assim: para levar a arca diante do Senhor, para estar diante do Senhor. A primeira exigência que a tribo de Levi precisava preencher é estar diante de Deus. Nós precisamos entender que mais importante do que trabalhar para Deus é estar em comunhão com Deus, é estar em sua presença. Há muita gente que tem se afastado dos caminhos de Deus, da comunhão de Deus, e tem enveredado por um caminho de um ativismo religioso extremamente preocupante, geralmente para ocultar pecados, falhas em sua vida. O indivíduo acha que, como ele está trabalhando muito para Deus, Deus vai deixar de lado a sua vida pregressa, as suas práticas ilícitas, os seus pecados. Isso é um erro. Mais importante do que trabalhar para Deus é ter comunhão com Ele. E é essa o grande ensinamento da história de Marta e Maria. Marta estava fadigada, preocupada com os afazeres. Isso não era errado, não era ilícito, mas ela esqueceu da ordem de prioridade. Jesus estava lá. Mais importante do que trabalhar para Jesus é estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Por isso que ele diz: Maria escolheu a melhor parte.
que é estar em comunhão. E esta é a primeira regra que precisamos entender para que possamos servir a Deus em todo tempo, em toda ocasião. Precisamos, antes de mais nada, mantermos comunhão com o Senhor, adorá-lo. Porque a adoração adentrará os portais da eternidade. A evangelização, por exemplo, não adentrará. A evangelização é algo desta presente era, deste presente século. Não há evangelização na glória celestial, mas adoração há. E é essa dimensão que precisamos entender. Você quer trabalhar para Deus, quer servi-lo de todo o seu coração? Primeiro, mantenha profunda comunhão com Deus. Não permita que o serviço a Deus, que o trabalho para Deus atrapalhe sua comunhão. O nome disso é ativismo. Isso é terrível para a sua vida. Isso tem atrapalhado a vida de nossas congregações, de nossas igrejas, que ficam pulando de evento em evento, de atividade em atividade, e muitas vezes isso vem deslocando e nos afastando dos momentos de oração, dos cânticos congregacionais, da leitura da palavra, da nossa devoção diária que precisamos ter com Deus. Primeiro precisamos estar diante do Senhor. Para quê? Versículo 8. Para o servir. Deus nos chama para estarmos diante dele, mas como consequência disso, precisamos entender que somos chamados para o serviço. Servir uns aos outros em amor, servir ao nosso próximo, servir ao nosso vizinho, ao nosso colega, a um estranho na rua. Nós somos chamados de servos de Deus. Não somos senhores de Deus, não somos dono de nada, somos convidados a ser servos do reino de Deus, embaixadores do seu reino neste mundo. E a semelhança do nosso Senhor Jesus, que não veio este mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, eu preciso entender que preciso servir. Servir na minha comunidade, servir na minha igreja, servir na minha família. Precisamos ser conhecidos genuinamente como servos de Deus. Isso não é um título, isto é uma função que precisamos exercer. Servir uns aos outros em amor, nas nossas necessidades. Tem muita gente que diz, eu sou um servo de Deus, não dá uma carona para ninguém. Sou um servo de Deus, é incapaz de visitar alguém doente. Sou um servo de Deus, é incapaz de tirar um banco do lugar na igreja. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e compreendermos que Deus nos chama para servir, que Jesus serviu e foi servo até a morte e morte de cruz. Ele foi o escravo que lavou os pés dos apóstolos. Ele se colocou nessa posição para nos ensinar, para nos dar exemplo, que no reino dele há uma outra perspectiva. A perspectiva é que o servo de Deus, o tamanho do servo de Deus, não é pela sua eloquência, não é pela sua capacidade financeira, é pela sua capacidade de servir. A nossa regra e a nossa régua é outra. É o serviço que dedicamos uns aos outros. Então, os levitas foram chamados para estar diante do Senhor, para o servir e, em último, não menos importante, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Você tem abençoado no nome do Senhor? Você abençoa a sua igreja com sua presença, com seu serviço, com suas palavras, com seu comportamento? Você abençoa a sua família? Sua família anseia pela sua chegada porque você comunica graça, felicidade. Você abençoa seus colegas de trabalho, mesmo que eles sejam ímpios, que eles não tenham aliança com Deus, que eles vivam segundo os preceitos deste mundo, mas você abençoa, você ajuda, você ouve, você ora por eles, você comunica o Evangelho de Jesus com sua vida e com suas palavras. Você é alguém que ilumina o ambiente com a luz de Cristo em sua vida? Ou você é alguém que as pessoas detestam, que querem distância? Deus nos chama neste dia, queridos, para estarmos diante dele, para servir uns aos outros e para abençoar em seu nome, para que possamos servi-lo em todo o tempo no santo nome de Jesus.